Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, início da sessão desta quarta-feira, ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 39ª sessão extraordinária, realizada em 9 de novembro de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o ministro Ricardo Lewandowski. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário iniciou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade e deu continuidade ao julgamento de uma outra. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhor vice-procurador, senhores advogados presentes, informo a todos que estão presentes neste plenário, graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário de Gurupi, Tocantins, Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, Instituto Brasiliense de Direito Público de Brasília e Universidade Cândido Mendes de Nova Friburgo. Sintam-se todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos. Muito obrigada pela presença. Senhores ministros, senhores advogados, na sessão anterior tínhamos decidido que daríamos sequência agora à ação direta de inconstitucionalidade 4.874, com o início do voto da ministra relatora. Entretanto, como há um impedimento, neste caso, do ministro Roberto Barroso, nem é impedimento, é uma declinação de suspeição, e estão ausentes dois dos outros ministros, eu passaria ao pregão de casos em que o quórum está completo para tanto. No habeas corpus, na ação direta de inconstitucionalidade 4.275, o ministro Dias Toffoli está impedido, não é isso, ministro? Como advogado-geral da União. Pois não, que é da relatoria do ministro Marco Aurélio. Então, nós não temos quórum também para este, vou aguardar. E então farei o pregão do recurso extraordinário 670.422, que é da relatoria de Vossa Excelência, que trata da mesma matéria da ação direta 4.275. Nos dois casos, houve leitura de relatório e as sustentações orais, tendo havido julgamento para que tivesse o julgamento conjunto. Entretanto, em razão dessa circunstância, chamaria inicialmente a ação direta relatada pelo ministro Marco Aurélio, mas farei o pregão para a continuidade de julgamento do de Vossa Excelência, porque para este caso nós temos o quórum necessário. Portanto, recurso extraordinário 670.422, procedente do Rio Grande do Sul e relatado pelo ministro Dias Toffoli, recorrente STC, recorrida à 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Este é um tema com repercussão geral, 671, e, portanto, Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, com a palavra para o voto. Senhora presidente, boa tarde a todos. Eu inicio cumprimentando, apesar de já ter se passado algum tempo, as manifestações orais realizadas pelos que foram à tribuna e também os memoriais recebidos. O relatório é de todos conhecido, e não só o relatório, mas o voto também, que fiz chegar aos gabinetes de Vossas Excelências ainda em 20 de abril de 2017, com exceção do ministro Marco Aurélio, que sabemos a posição de Sua Excelência. Eu prefiro sempre a surpresa. E passo ao voto, senhora presidente, tentando resumi-lo exatamente pelo fato de já ter distribuído, e evidentemente peço ao meu assistente que faça chegar ao ministro Marco Aurélio nesse momento o voto. Digo, então, que o assunto foi inscrito como tema 761 da gestão de repercussão geral no portal do STF,
com a seguinte descrição: possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil de transexual como masculino ou feminino, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. Torno a salientar que a questão relativa à modulação no registro de nascimento do nome da parte recorrente de Sara para Sandro, sem que tenha sido realizada a referida cirurgia, transitou em julgado, não sendo objeto do extraordinário. A questão foi bem equacionada pela leitura da respeitável sentença e do venerando acordo do Tribunal Regional. No que toca ao objeto do apelo extremo, não há questões processuais a serem resolvidas e há plenas condições para que o recurso seja decidido em seu mérito. Como lembrado no relatório e manifestado pelas partes envolvidas e pelos amici curiae, não há dúvida de que vivemos em um mundo visivelmente marcado pela intolerância ao que se considera diferente, heterodoxo. Por isso, quaisquer institutos, processos ou situações que deem aso ao preconceito hão de ser inicialmente afastados e, por fim, expungidos. É evidente que a questão constitucional posta nos autos importa no que a doutrina denomina de caso difícil, na medida em que traz a exigência de uma necessária ponderação entre diversos princípios, dentre eles os da intimidade, da identidade de gênero e da felicidade, de um lado, os da publicidade, da informação, da veracidade, da confiança dos registros públicos, da segurança jurídica, de outro. A conclusão final, é claro, há ainda de respeitar a dignidade da pessoa humana. Como venho salientando há algum tempo, o Estado Democrático de Direito, conhecido ordinariamente como Estado Constitucional, não pode conviver com ações estatais desafinadas com o respeito aos indivíduos e a promoção indistinta do bem de todos, independentemente de essas ações serem praticadas por esse ou aquele poder instituído. A Carta da República de 1988, confirmando essa vocação democrática nacional e reafirmando os direitos humanos fundamentais, foi pródiga em disposições nesse sentido. Estabeleceu que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil não só a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, mas a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O que se deve realizar com o resguardo a valores fundamentais como a igualdade e a privacidade. Por sua vez, o preâmbulo da nossa Carta, a despeito de não integrar seu corpo normativo, deixou registrado as elevadas intenções do povo brasileiro ao instituir um Estado democrático destinado a assegurar, dentre diversos bens jurídicos, o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade que se espera seja fraterna, pluralista e sem preconceitos. Como inarredável pressuposto para o desenvolvimento da personalidade humana, é mister que se afaste qualquer óbice jurídico que represente limitação, ainda que potencial, ao exercício pleno pelo ser humano da liberdade de escolha de identidade, orientação e vida sexual. Portanto, afirmo que qualquer tratamento jurídico discriminatório, sem justificativa constitucional razoável e proporcional, importa em limitação à liberdade do indivíduo e ao reconhecimento de seus direitos como ser humano, como cidadão. É evidente que a análise do presente recurso extremo não pode deixar de considerar todo o ambiente constitucional antes referido, em especial o elemento fundamental a ser respeitado no julgamento da questão, que é a necessidade de se reconhecer o direito ao desenvolvimento pleno da personalidade do indivíduo, observados os conteúdos mínimos que compõem a dignidade do ser humano, a saber, a autonomia, a liberdade, a conformação interior e os componentes social e comunitário. Para a certeza das coisas, passo a tratar as diferenças entre sexo, orientação sexual e identidade de gênero.
Conforme Robert G.S. Stoller, o sexo é um termo científico que se refere aos aspectos biológico, morfológico, fisiológico e anatômico do ser humano, homem ou mulher, sexo masculino ou feminino, macho ou fêmea. A orientação sexual está ligada à questão de atração e do desejo sexual de um indivíduo em relação a outro, heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade. Por sua vez, a identidade de gênero está relacionada aos aspectos psicológicos, sociais, culturais e históricos concernentes ao sexo, a como a pessoa se vê, como ela se autodefine e se identifica, podendo haver a coincidência entre as identidades de gênero e de sexo ou não, como no caso dos denominados transexuais. Os transexuais são portadores de neurodiscordância de gênero, que ocorre quando a pessoa rejeita sua identidade genética e a própria anatomia do seu corpo, identificando psicologicamente com o gênero oposto. O termo transexualismo foi formulado pelo cirurgião e cientista alemão radicado nos Estados Unidos, PhD Harry Benjamin, em seus trabalhos publicados na década de 60. O termo se referia aos casos em que havia divergência psíquica mental nos indivíduos, os quais, embora nascidos com determinado sexo biológico, identificavam-se como pessoa do sexo oposto. O transexual, além da aversão à sua genitália original, pois se vê como pessoa de outro sexo, considera indesejados outros traços sexuais seus, o que o leva a querer ajustar-se ao sexo com o qual se identifica, sendo importante salientar que somente quando são respeitadas as regras contidas nas normativas que analisaremos em seguida, o Conselho Federal de Medicina reconhece como acertada, válida e necessária a cirurgia de adequação de sexo. Cito a fonte. Conforme a balizada doutrina, o termo transexual passou por uma evolução conceitual. Inicialmente referia-se aos indivíduos que, em função de disforia de gênero, e de terem, por isso, a impressão de terem nascido nos corpos errados, tinham ojeriza ao seu órgão sexual biológico e, por conta disso, desejavam realizar cirurgia de mudança de sexo e não aceitavam que terceiros soubessem de sua condição de transexuais. Com o tempo, foram incluídos nessa categoria pessoas que não desejam realizar a cirurgia. Não desejam realizar a cirurgia por uma série de fatores: medo de cirurgia, ausência de condições financeiras para realizá-la na iniciativa privada e temor de não ter prazer sexual com o novo órgão sexual construído cirurgicamente. Note-se que há transexuais que simplesmente não sofrem de ojeriza por seu órgão sexual, apenas não sentem prazer genuíno durante a relação sexual. Assim, entende-se aqui que transexual, nas lições de Vecchiati, é a pessoa que se identifica com o gênero oposto àquele socialmente atribuído ao seu sexo biológico e que geralmente não quer que as pessoas, em geral, saibam de sua transexualidade após a adequação de sua aparência a seu sexo psíquico. Trata-se, assim, de uma questão puramente identitária, não médica. Não há que se confundir, no entanto, o transexual, digo eu, com o travesti. Esse último, conforme a balizada doutrina, apenas gosta de se identificar com o sexo oposto pelo traje, pois sente prazer em utilizar roupas características do sexo oposto, mas, contrariamente ao primeiro, não possui desejo de alterar seu sexo ou a sua identidade sexual. Tampouco o transexual se confunde com o bissexual,
que é o indivíduo que sente atração ou pratica sexo com pessoa de ambos os sexos. A abordagem está na esfera da orientação sexual e não na da identificação de gêneros. Importante se faz anotar que se está tratando nesses autos do direito do transexual, que rejeita sua identidade genética e a própria anatomia do seu corpo e se identifica psicologicamente, conforme doutrina, com o gênero oposto. Essa neurodiscordância de gênero exige que o regime jurídico respeite essa condição especial do ser humano. Na atualidade, essa variante na identidade de gênero, é importante que se saliente, não tem mais sido tratada pelos cientistas em geral ou pela American Psychiatric Association, APA, desde 2012, como um transtorno mental, mas como uma situação em que determinada pessoa com o sexo feminino, por exemplo, sente-se como homem ou vice-versa. O Estado brasileiro reconheceu a necessidade da tutela do direito do transexual de realizar a cirurgia de transgenitalização de forma experimental nas resoluções números 1482 de 1997 e 1652 de 2002 do Conselho Federal de Medicina. Posteriormente, na resolução número 1955/2010 daquele Conselho, passou-se a autorizar a cirurgia de transformação plástico-reconstrutiva das genitálias externa e interna e dos caracteres sexuais secundários, alcançando-se para a produção tanto dos órgãos sexuais femininos como dos masculinos. No âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, o processo transexualizador foi instituído pela Portaria Ministério da Saúde, número 1707, do ano de 2008, e esse foi ampliado para outros procedimentos de alta complexidade pela Portaria Ministério da Saúde, número 2803, de 2013. No meu voto, eu discorro sobre estes procedimentos, mas omito a leitura, porque, como eu disse no início, senhora presidente, estou procurando resumir o voto adrede distribuído. Ocorre que esses procedimentos têm sido realizados em prazos por demais alargados e ainda há dúvidas quanto à sua eficiência para alguns profissionais do ponto de vista da satisfação psicológica dos pacientes. Penso não existir qualquer dúvida de que, com a entrada em vigor das normativas médicas mencionadas e da Lei 9.708 de 1998, que alterou o artigo 58 da Lei 6.015 de 1973, a Lei de Registros Públicos, o transexual submetido à cirurgia de redesignação de gênero, também conhecida como cirurgia de reconstrução genital, ou ainda cirurgia de confirmação de gênero, tem o direito subjetivo de alterar seu prenome, substituindo-o pelo apelido público e notório pelo qual é conhecido, bem como sua categoria sexual no assento de registro de nascimento. Não foi outra a conclusão do primeiro e paradigmático julgamento do Superior Tribunal de Justiça de que foi relator, o saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito, em cuja cadeira aqui sento, a quem tive a honra de suceder. Sua Excelência, como relator lá no Superior do RESP número 678.933, Rio Grande do Sul, sob o fundamento da proteção à dignidade da pessoa humana, assim decidiu como consta da ementa daquele acórdão.
Mudança de sexo, averbação no registro civil. Item 1. O recorrido quis seguir o seu destino e, agente de sua vontade livre, procurou alterar no seu registro civil a sua opção cercada do necessário acompanhamento médico e de intervenção que lhe provocou a alteração da natureza gerada. Há uma modificação de fato que se não pode comparar com qualquer outra circunstância que não tenha a mesma origem. O reconhecimento se deu pela necessidade de ferimento do corpo a tanto, como se sabe, equivale o ato cirúrgico, para que seu caminho ficasse adequado ao seu pensar e permitisse que seu rumo fosse aquele que seu ato voluntário revelou para o mundo e no convívio social. Esconder a vontade de quem a manifestou livremente é que seria preconceito, discriminação, opróbrio, desonra, indignidade com aquele que escolheu o seu caminhar no trânsito fugaz da vida e na permanente luz do Espírito. Pois bem, transcrito este teor, também cito o teor de outros 2 julgados do Superior Tribunal, em belíssimos votos proferidos pelos eminentes relatores. Em ambos casos, entendeu-se que a legislação registral confere amparo jurídico para que o transexual operado obtenha autorização judicial para a modificação de seu prenome e de sua categoria sexual, substituindo o primeiro por apelido público e notório pelo qual o indivíduo é conhecido no meio em que vive. E aí cito as ementas, que omito a leitura, apenas registro, que são um deles, o RESP 737993 Minas Gerais, 4ª turma da relatoria do eminente ministro João Otávio de Noronha, que hoje é o Corregedor Nacional de Justiça no Superior de Justiça, no Conselho Nacional de Justiça. E o outro, que cito, omito a leitura, da lavra da eminente ministra Nancy Andrighi, anterior corregedora no CNJ, no recurso especial 1.008.398, oriundo de São Paulo. As ementas estão na íntegra transcritas no voto. Digo então eu que esta Suprema Corte, ora, se reúne para decidir se a pessoa não submetida, aquela que não foi submetida à cirurgia, pode não só modificar seu nome, como também ter alterada sua designação de gênero no registro civil e, por que não, também nos demais documentos públicos. Alerto que aqui não estamos apenas analisando uma política de reconhecimento da identidade, tema bem tratado pelo filósofo canadense Charles Taylor. Devemos ir além da simples autocompreensão do indivíduo, o que será muito importante e valioso para ultrapassarmos a dimensão ontológica do indivíduo, do sujeito relacionado com seu meio social, e alcançar um nível advocatório, o que exige uma defesa dos direitos individuais de forma pública e democrática, não anatomista. Na espécie, esta Suprema Corte não pode se limitar à prática de mero exercício de subsunção, sob pena de impedir que o transexual seja respeitado em seu direito de ter um tratamento igualitário, não discriminatório. A hermenêutica aplicada há de levar em conta também a força normativa dos fatos para efetivar a ponderação a garantir a proteção máxima dos direitos fundamentais dos transexuais, sem nulificar a segurança jurídica e o interesse da coletividade. Todo ser humano possui o direito à personalidade, o que inclui o nome civil, a designação de gênero, o estado civil e o domicílio, e os direitos de viver em sociedade, de conviver em família e em comunidade. Renovo minha convicção de que todo ser humano deve ter afirmada a plenitude de seus direitos, que são os elementos centrais para o desenvolvimento da sociedade. A concretização dos direitos da personalidade, como já assentado
por Gustavo Tepedino é insuscetível de redução a uma situação jurídica tipo ou a um elenco de direitos subjetivos típicos, principalmente porque o modelo de direito subjetivo tipificado, adotado pelo codificador brasileiro, será necessariamente insuficiente para atender às possíveis situações subjetivas em que a personalidade humana reclama tutela jurídica. E cito a obra desse eminente jurista, Gustavo Tepedino. Senhora Presidente, eu vou um pouco mais adiante no voto, omitindo a leitura de algumas páginas, para dizer que a alteração do prenome no Brasil possui fundamento nos artigos 55, parágrafo único, 56 a 58, caput, e seu parágrafo único da Lei de Registros Públicos, a 6.015, de 73. Walter Seneviva, em sua clássica obra, ressalta que, uma vez que se constate ser o prenome capaz de submeter seu titular a situações vexatórias, a alteração há de ser deferida a requerimento com a prova do alegado. Vê-se, portanto, ser possível, em casos excepcionais, superar a barreira da imutabilidade do prenome. Isso porque o prenome pode, excepcionalmente, ser modificado por decisão judicial nos termos do artigo 58 da Lei de Registros Públicos, que assim dispõe no caput. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Pois bem, concluo sobre o tema que o afastamento da regra da imutabilidade do nome, desde que por exceção e motivadamente, como previsto no artigo 57, completado pelo que dispõe o 58, sob a óptica constitucional, se aplica aos transexuais, justificando a alteração dos nomes para a adequação dos registros aos apelidos públicos notórios ou que venham a ter o reconhecimento judicial, visto que, a toda evidência, diante da situação fática posta no dia a dia das pessoas transexuais, ficará evidente sua exposição a eventual discriminação ou mesmo ao ridículo, caso seus pleitos de reassentamento não sejam concedidos, violando-se na espécie a dignidade da pessoa humana. No caso concreto, vê-se que a alteração do nome deferida em primeiro grau e mantida no tribunal de origem não foi objeto de controvérsia neste recurso extraordinário, razão pela qual, nesse ponto, fica evidente o trânsito em julgados. No entanto, há que se anotar, até para a definição da tese, que a mudança do prenome e do sexo registral visa a garantir a efetividade da identidade de gênero da pessoa, a qual ficará suscetível a toda espécie de constrangimentos na vida civil, ainda que não realizada por qualquer razão a cirurgia de redesignação de gênero. Aliás, anote-se os elementos definidores do transexualismo mencionados no artigo 3º da Resolução Conselho Federal de Medicina, número 1955/2010, e que hão de ser respeitados, a saber: 1. O desconforto com o sexo anatômico natural. 2. O reconhecimento da existência de um sexo psicológico que se contrapõe ao físico e ao registral. 3. O desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto. 4. Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por no mínimo 2 anos. E 5. Ausência de transtornos mentais. Pois bem, citada esta resolução do Conselho Federal de Medicina, eu digo que, quanto ao pedido de alteração do sexo no assento de nascimento, procedem as razões sexuais. Vejamos, estabelece o artigo 54 da Lei de Registros Públicos que o assento do nascimento deverá conter, dentre outras referências, informação sobre o sexo do registrando, dado que também deve constar
do assento de óbito. A modificação do sexo registral sem cirurgia de redesignação de sexo é o ponto diferenciador deste caso daqueles outros judicializados no passado. Sobre o tema, tenho a convicção da necessidade de se reconhecer a identidade de gênero, como já salientado anteriormente, para avançarmos para uma proteção jurídica completa, ultrapassando a classificação binária tradicional e estática das pessoas em sexo masculino ou feminino. Isso significa que o sistema há de se aperfeiçoar, indo além daquele tradicional de identificação por sexos para abarcar também os casos daqueles cuja autopercepção difere do que se registrou no momento do nascimento e das respectivas conformações biológicas. A jurista e profunda conhecedora do tema em pauta, atuou no próprio caso, professora Maria Berenice Dias, muito bem acentuou que, cito, abrindo aspas, o nome registral do cidadão trans não remete à sua identidade, mas justamente afronta-a. A despeito de sua expressão de gênero, de sua vestimenta, a despeito até das intervenções cirúrgicas, a falta de um nome correspondente ao gênero sujeita transexuais a ter sua identidade constantemente revelada e violada, a ser humilhado e tratado pelo sexo que não o identifica. Além disso, há que ser respeitado o direito das pessoas trans a não realizarem as cirurgias de designação sexual. No entanto, diz ela, a tendência da jurisprudência é negar a alteração do sexo quando não houve mudança dos órgãos sexuais. Claramente, trata-se de uma afronta da justiça ao direito à identidade, à intimidade, à privacidade de quem quer simplesmente adequar-se à sua identidade social, mas sem violar a sua integridade física, diz ela. Obrigar alguém a submeter-se a uma cirurgia para garantir-se o direito à identidade, além de violar o direito à liberdade de quem não quer se submeter a delicado e arriscado procedimento cirúrgico, viola o próprio dever do Estado de proteger seus cidadãos. Fecho a citação e cito a fonte. Digo, então, que a quarta turma do Colégio Superior de Justiça, em data recente, 9 de maio de 2017, encerrou o julgamento de caso similar a este, embora este tenha se iniciado até anteriormente, em abril ainda, tendo prevalecido o voto do eminente relator, brilhante ministro Luiz Felipe Salomão, diante dos importantes argumentos apresentados por Sua Excelência, não posso me furtar de reproduzir importante trecho do voto vencedor, por ele proferido no RESP 1.626.739, e que também penso devam amparar as conclusões desta Suprema Corte. Eu faço uma longa transcrição do voto de Sua Excelência, vou destacar apenas alguns trechos em virtude de otimizar o tempo, senhora presidente. Então, do longo trecho do voto do ministro Luiz Felipe Salomão, transcrito em meu voto, eu vou destacar os seguintes. Diz ele, o direito à identidade integra o conteúdo mínimo dos direitos de personalidade. Na presente perspectiva, diz respeito ao direito fundamental dos transexuais de serem tratados socialmente de acordo com sua identidade de gênero. A compreensão de vida digna abrange, assim, o direito de serem identificados civil e socialmente, de forma coerente com a realidade psicossocial e vivenciada, a fim de ser combatida concretamente qualquer discriminação ou abuso violadores do exercício de sua personalidade. O referido direito está umbilicalmente vinculado ao direito de liberdade de desenvolvimento e expressão da própria personalidade.
Com efeito, diz ele, mais adiante, somente a vontade livre e consciente da pessoa, sem qualquer imposição estatal, pode legitimar o referido procedimento cirúrgico, o qual não deve figurar como pressuposto ao exercício pleno da personalidade dos transexuais, no que diz respeito ao direito de obterem a alteração do prenome e do sexo do registro civil, compatíveis com o gênero vivenciado. No que diz respeito, diz ele ainda, aos transexuais não operados, a recusa do direito de adequação de identidade registral à realidade psicossocial vivenciada pode mesmo configurar inobservância de sua liberdade de escolha. Traduz flagrante empecilho à realização pessoal do indivíduo, cuja segregação e tensão na esfera social serão mantidas com o autoritarismo estatal. Encerro a citação do voto e digo que nessa esteira de pensamento violaria a utilidade do direito deferir-se à modificação do prenome do transexual, adaptando-o à sua nova aparência física e manter-se a anotação original relativa ao sexo. O mesmo pode ser dito da solução proposta no acórdão do Tribunal de Origem, de que a alteração incluísse o designativo transexual. Como salientado anteriormente, além do transexual não desejar ser reconhecido socialmente dessa forma, não existe, sob o ponto de vista científico, essa categoria de sexo. Em verdade, pretende esse indivíduo ser reconhecido pelo sistema como sendo do sexo oposto àquele originariamente nascido. Necessita essa pessoa que sua autodeterminação de gênero, que está no campo psicológico, seja também reconhecida no âmbito social, jurídico e, em muitos casos, também no plano morfológico, biológico, como se extrai de todos os trabalhos científicos, jurídicos, médicos, psicológicos, sociológicos e antropológicos, todos eles mencionados nos autos e também trazidos em memoriais pelos Amici Curiae. Penso ser importante mencionar, na seara do direito comparado, alguns avanços jurisprudenciais e normativos naquilo que interessa para o presente julgamento, em especial na América Latina. Lembrando que esses avanços legislativos tiveram nítida inspiração em um documento sem conteúdo vinculante, porquanto não firmado pelos Estados signatários como um tratado, conhecido esse documento com o nome de Princípios de Yogyakarta, Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e à identidade de gênero. Esse documento, firmado por especialistas de diversos países e aprovado por unanimidade, contém recomendações aos governos, às instituições intergovernamentais, à sociedade civil e à própria Organização das Nações Unidas para a proteção dos direitos LGBT e tem a pretensão de ser adotado como um estandarte jurídico universal. O Uruguai foi o primeiro país latino-americano a sancionar uma lei específica sobre o direito à identidade de gênero, o que se deu em 17 de novembro de 2009, com a Lei 18.620, Direito à Identidade de Gênero e à Mudança de Sexo em Documento Identificatório. Essa lei garante, por meio de regras específicas, o direito do indivíduo de viver conforme sua identificação de gênero, independentemente de sua aparência física ou de sua condição sexual biológica. Dentre as principais inovações, o artigo 3º da referida lei estabeleceu que em nenhum caso se exigirá novos casos de dissonância entre a identidade biológica e a identidade psicológica de gênero de um indivíduo à realização da cirurgia de redesignação sexual para que haja a modificação registral de seu nome ou de sua categoria sexual. Interessante acentuar que a legislação uruguaia dispõe expressamente que a decisão judicial que defere a retificação terá efeitos constitutivos a partir da data da alteração no registro de nascimento, considerando-se a retificação como um ato modificativo que se vincula à inscrição anterior, sendo exigível, portanto, a averbação.
Não bastasse isso, a lei é clara no sentido de que a alteração dos dados não modifica a titularidade dos direitos e das obrigações jurídicas. Para dotar de maior segurança jurídica a providência judicial, inclusive para garantir direitos de terceiros de boa-fé, após a averbação devem ser oficiados os órgãos estatais registrais eleitorais de identificação nacional, inclusive para a retificação de passaporte, se for o caso, dando-se a todos ciência sobre a alteração registral operada. Pois bem, o segundo país latino-americano a consagrar o direito das pessoas trans à autodefinição de sua identidade foi a Argentina, que, por meio da Lei 26.743, de 24 de maio de 2012, não só passou a garantir a todo o indivíduo o direito de solicitar a retificação registral relativa ao sexo, ao prenome e à imagem, quando essa não coincida com sua autodefinida identidade de gênero, como também tratou de buscar a desjudicialização do procedimento, não exigindo prévia cirurgia de redesignação genital, nem outras terapias de índole médica ou psicológica para o exercício desse direito. Seguiram esses exemplos países como a Bolívia, o Chile e o Equador, os quais recentemente aprovaram leis análogas. Outros países, como o Peru e Paraguai, por exemplo, a despeito de ainda não possuírem leis específicas sobre a identidade de gênero, têm garantido aos indivíduos, por meio de decisões judiciais, o direito de acesso aos procedimentos de redesignação de sexo, a modificação do nome e até mesmo da classificação de sexo nos registros civis. Cito as fontes. No Brasil, a alteração do registro, como pretendida, encontra lastro normativo nos artigos 57 e 58, já referidos da Lei de Registro Público, cuja leitura, entendo, deve ser feita de maneira sistêmica, combinando-se o parágrafo 6º do artigo 57 com o artigo 110 da Lei 6.015, observadas as modificações realizadas pela Lei 12.100 de 2009, e fundamentalmente aplicando-se os princípios constitucionais anteriormente referidos. Com o devido respeito àqueles que pensem ou pensam em sentido contrário, não há como se manter um nome em descompasso com a identidade sexual reconhecida pela pessoa, que é efetivamente aquela que gera a interrupção do indivíduo com sua família, com a sociedade, tanto nos espaços privados como nos espaços públicos. Não é o sexo do indivíduo a identidade biológica que faz a conexão do sujeito com a sociedade, mas sim a sua identidade psicológica, conforme todos os estudos que foram referidos. Por seu turno, a anotação do designativo transexual nos assentamentos pessoais, além de não garantir a dignidade do indivíduo, traria outros efeitos deletérios, como sua discriminação, sua exclusão e sua estigmatização. A alteração do prenome e da classificação de sexo, como se extrai do regime jurídico registral vigente, depende de decisão judicial. E aí faço referência aos artigos 98 e 99 da Lei de Registros Públicos, a já citada Lei 6.015 de 1973. Adotando-se o procedimento de jurisdição voluntária, com a presença e participação do Ministério Público. Penso ser correto o entendimento de que não se trata de retificação de registro, visto que não se trata de corrigir, de emendar os dados registrais anteriores, mas de averbação de decisão judicial de natureza declaratória, essencialmente constitutiva do aspecto registral. Conforme a doutrina balizada, volto a citar o Walter Seneviva, que por longos e longos anos escreveu uma coluna aos sábados na Folha de São Paulo, brilhante advogado. Conforme doutrina balizada, as averbações são lançamentos à margem de registros existentes, destinados a modificar ou esclarecer, enquanto que as retificações são alterações destinadas a corrigir assentamentos. Pois bem, digo então que, com o devido respeito aos que pensam o contrário,
não há como prevalecer o entendimento mais liberal de que a alteração do prenome e da categoria de gênero do transexual deva ser realizada por meio de retificação, sem que conste qualquer espécie de averbação ou anotação no registro original de nascimento. Não há também previsão legal para que seja efetuado o cancelamento do assento original ou a abertura de novo registro relativamente solicitante. Lembro que isso é possível, por exemplo, nos casos de adoção bilateral, efetuado pelos dois adotantes, situação essa em que há norma específica que determina expressamente o cancelamento do assentamento original e a abertura de novo registro. Estou citando os artigos 47, o artigo 47, parágrafo 2º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, com as modificações da Lei 12.010 de 2009. Assim, entendo que a averbação há de ser realizada sob o manto do sigilo, do segredo de justiça, que deve ser respeitado em todos os casos, a fim de se evitar, de fato, qualquer espécie de constrangimento aos portadores de disforia de gênero. No assento de nascimento deverá apenas ser anotado, à margem do termo, que há averbação por força de decisão judicial, identificando-se a pasta em que deverá ser arquivada a cópia da sentença ou do acórdão, sem mencionar, no entanto, o conteúdo do julgado. Com isso, haverá o cumprimento integral da lei, atendendo-se, inclusive, ao que dispõe o artigo 29, parágrafo 1º, letra F, da Lei de Registros Públicos, que estabelece a obrigatoriedade da averbação nos casos de alteração ou mesmo de abreviação de nomes. Com a anotação no registro de nascimento, apenas da averbação por decisão judicial, resta, primeiro, atendido o desejo do trans pelo reconhecimento de sua nova identidade de gênero. Segundo, assegurada a segurança jurídica. E terceiro, respeitado o princípio da confiança, que incide sobre todo o regime registral, garantindo-se, inclusive, os direitos de eventuais terceiros de boa-fé. Anote-se que o oficial de cartório de registro civil está obrigado a respeitar o segredo das informações por determinação legal do artigo 30, inciso 6 da Lei 8.935 de 1994, o que impede que o registrador forneça certidão ou preste qualquer informação sobre dados, ainda que averbados, mas de natureza reservada, de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Das certidões de nascimento expedidas após a averbação, não poderão, no meu entendimento, constar a existência dessa nem qualquer informação sobre os dados originários objetos da alteração. Nesse sentido, têm ido os principais julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive aqueles já mencionados, RESP 1.008.398 da ministra Nancy Andrighi e o 737.993 de relatoria de João Otávio. Por óbvio, digo eu, a certidão de inteiro teor em que conste o conteúdo da averbação, esta somente poderá ser expedida pelo cartório de registro civil quando solicitada pelo próprio cidadão transexual, na medida em que esse indivíduo é o titular daquelas informações. Diante da decretação do sigilo para resguardar o direito do transexual, os terceiros interessados de boa-fé somente poderão obter as informações sobre o teor da averbação mediante eventual autorização expedida por autoridade judiciária competente
pleito que há de ser dirigido ao juízo que deferiu a modificação registral enquanto os autos de jurisdição voluntárias não forem arquivados, ou a serventia extrajudicial que deverá encaminhar o requerimento formulado por esse terceiro a seu juiz corregedor permanente. Em ambos os casos, a autoridade judiciária, ou seja, um magistrado, é que há de verificar a existência de um justo motivo e de comprovação da necessidade e do interesse jurídico de se obter a informação. Em suma, o que estou a dizer com toda esta análise é que, ao se deferir a alteração do nome e do gênero que está no assento, não se vai lançar um novo e originário registro de nascimento. Se vai fazer a devida averbação no livro original. Mas a emissão de certidões novas após essa decisão não mencionará a sua origem, não mencionará a origem da sentença judicial e não mencionará aqueles dados que foram alterados. Uma certidão que possa abranger essa averbação, que é uma certidão de inteiro teor, só seria possível de ser requerida pelo próprio interessado, caso ele queira mostrar em determinada situação, eu tinha tal registro, passei a ter tal registro em razão de uma decisão judicial por mim requerida. O cartório de registro, portanto, só poderá emitir essa certidão de inteiro teor para o próprio interessado. Este cartório, ele poderá emitir essa certidão de inteiro teor por ordem judicial, em razão de interesses motivados de terceiros. Pois bem, então eu digo que é evidente que para que seja deferido o acesso a essas informações, hão de ser observados os requisitos constitucionais e aqueles delineados na Lei de Acesso à Informação. Nesse contexto, sobressai a previsão expressa do artigo 22 da Lei 12.527 de 2011, que garante que suas disposições não excluem as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça. A Lei de Transparência estabeleceu quais são as hipóteses de sigilo, mas ela diz que aquelas hipóteses ali elencadas, elas não são taxativas, elas não excluem as outras hipóteses previstas em outras legislações. Não se olvide que tanto a dignidade da pessoa humana como os direitos da personalidade, a informação e a segurança jurídica possuem estrutura constitucional, razão pela qual eles hão de ser sopesados, e há de ser aferida a proporcionalidade, de modo que se alcance a máxima efetividade possível de cada um deles, o que, do ponto de vista hermenêutico, é o caso da solução que ora propõe. Também penso que a Suprema Corte deve se debruçar sobre uma outra questão importante relativamente à segurança jurídica e à confiança do sistema registral. Os efeitos práticos da modificação do nome e da classificação de sexo de um indivíduo no registro civil. A esse propósito, a experiência dos países que adotaram a legislação de identificação de gênero, como a do Uruguai, há de ser seguida, a fim de se garantir a harmonia do sistema registral e de se fazer respeitar em todos os níveis estatais os dados sobre os indivíduos. Explico. Não parece correto obrigar o transexual a, após a obtenção de sentença judicial, passar pelo calvário de enfrentar todas as instituições públicas. Apresentar-se nos balcões de diversos órgãos públicos ou privados e explicar o motivo pelo qual pretende alterar seus registros pessoais. Tendo em vista isso, a autoridade judiciária, de ofício ou a pedido do próprio interessado, obviamente,
haverá de expedir mandado ou ofício específico para que se proceda à modificação em cada registro público ou privado, indicado quais sejam identificação civil, identificação eleitoral, identificação fiscal, previdenciária, de antecedentes criminais, enfim, tudo aquilo que diz respeito aos serviços públicos e às relações com o Estado. Anotando sempre que o destinatário deverá resguardar o absoluto sigilo de origem das informações recebidas. Observo que a legislação registral não contempla a obrigatoriedade de o cartório de registro civil enviar informações relativamente às modificações das anotações nos registros civis aos órgãos públicos, inclusive aos de identidade civil e de segurança pública, exceção feita aos casos de óbito civil. E ali nós temos que não há dúvida de que a efetiva criação e implementação de mecanismos que possibilitam o cruzamento de informações públicas, como está previsto na Lei 13.444, de 11 de maio de 2017, e que dispõe sobre a identificação civil nacional, em muito facilitará as alterações registrais, que é aquele projeto que foi encaminhado quando estava na presidência do Tribunal Superior Eleitoral da criação da identificação civil nacional, aproveitando a biometrização que está sendo feita e investimento já feito no orçamento do Tribunal Superior Eleitoral, que sendo uma identidade certificadora nacional, e muito facilitará, porque ao invés de ter que se procurar os vários balcões registrais, poderá-se ter um órgão centralizado. Isso ainda está em implementação, como todos nós sabemos, a lei foi recentemente sancionada ainda em maio deste ano e futuramente, sem dúvida nenhuma, isso facilitará em muito, porque aí teremos um órgão nacional central de identificação do cidadão com a garantia não só da biometria, mas também daquela identificação facial nos padrões internacionais mais contemporâneos e modernos tecnológicos de identificação da pessoa. Pois bem, assim sendo, ainda estando convivendo com essa plurima necessidade de identificações em vários órgãos, entendo que a autoridade judiciária competente deverá analisar em cada caso concreto o caráter necessário das providências mencionadas a fim de garantir o respeito aos referidos princípios da segurança jurídica, da informação coletiva e da confiança. É evidente que as demais consequências jurídicas da modificação do prenome e da classificação de sexo daquele que padece da disforia de gênero, como no caso de sua eventual participação em competições esportivas ou em concursos públicos, por exemplo, ou ainda da utilização pelo indivíduo de serviços públicos, demandarão de todos, em especial dos hermeneutas, a aplicação da adequada técnica do sopesamento, o que não se resolve no âmbito deste recurso extraordinário, na medida em que isso depende dos suportes fáticos a serem identificados em cada caso concreto. E aqui eu sempre digo que eu tenho muita preocupação com repercussão geral, para que a tese que venhamos a fixar ou a decisão que venhamos a tomar num caso de repercussão geral pressuponha todas as hipóteses concretas que a realidade venha a contemplar. Nós não temos essa capacidade imaginativa ou teórica possível de consciência de saber tudo aquilo que é possível ocorrer no mundo fático. Então, já deixo claro aqui em óbiter dictum que poderão existir outros casos. Aqui nós estamos tratando do registro civil. Para finalizar, anoto que o respeito à personalidade, com seu caráter plural como direito fundamental do ser humano, há de ser prática reconhecida não só pela norma, mas pelo sistema jurídico como um todo, tal como ditado pela Constituição da República. O princípio pro homine, que importa na aplicação hermenêutica das prerrogativas e potestades concebidas
pelas normativas de direitos humanos deve ser aplicado no presente julgamento e nos futuros, a fim de possibilitar, com a máxima amplitude, o desenvolvimento dos indivíduos dentro da sociedade, pertencem os direitos ou não a uma minoria. Também há de se resguardar na espécie o princípio da felicidade, que, segundo o escole do constitucionalista Luiz Alberto Davi Araújo, mais do que um estado de ventura que atende à multiplicidade de valores e anseios do ser humano individualmente considerado, é um fim da República Federativa do Brasil. Embora o princípio esteja implícito na Carta Política, seu conteúdo pode ser extraído do texto do artigo 3º, que dispõe que a República há de promover o bem-estar de todos e a construção de uma sociedade livre e solidária. Portanto, deve o Estado instituir e fazer funcionar mecanismos de realização pessoal de bem-estar geral de seus habitantes, anseios naturais de todos os seres humanos, artigos 23, parágrafo único, 182 e 193 da Constituição Federal. Para isso, é mister que se afaste qualquer óbice jurídico que represente restrição ou limitação ilegítima, ainda que meramente potencial, à liberdade do ser humano para exercer sua identidade de gênero e se orientar sexualmente, pois essas faculdades constituem inarredáveis pressupostos para o desenvolvimento da personalidade humana, valor jurídico elevadamente tutelado pela nossa Carta Cidadã. Diante de todo exposto, senhora presidente, eminentes colegas, dou provimento ao recurso extraordinário e apresento, embora comumente nós definimos a tese a posterior, mas diante desse contexto é praticamente o dispositivo, a minha tese se confunde praticamente com o dispositivo, eu vou fazer a leitura. Dou provimento ao recurso extraordinário para fixar que o transexual, comprovada judicialmente sua condição, tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu pronome e de sua classificação de gênero no registro civil. Aqui, só para lembrar, o acordo recorrido já admitiu e transitou em julgado. Admitiu a mudança de nome, mas determinou a anotação de transexual. E não do gênero que a pessoa se identifica. E no masculino. Então eu digo, o transexual comprovada judicialmente, por que eu estou, e aqui eu estou destacando diante do meu voto, a alteração, não, a minha leitura, ela deve passar pelo judiciário. Eu não faço a leitura que, de acordo com os princípios constitucionais, possa ir diretamente ao cartório de registro civil e, no cartório de registro civil, peticionando fazer essa alteração. Então eu digo, o transexual comprovada judicialmente sua condição tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero, se estava com mulher e quer, passa a homem e vice-versa, masculino, feminino, no registro civil. E aí eu anoto, independentemente da realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. Ele tem este direito na via judicial, independentemente de se submeter a procedimento cirúrgico. E continuo dizendo, essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, com a anotação de que o ato é realizado por determinação judicial, vedada a inclusão do termo transexual. Nas certidões do registro não constará, nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. A autoridade judiciária determinará, de ofício ou a requerimento do interessado, a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos.
Este último tópico eu anoto exatamente para que este cidadão não tenha que, ou cidadã, não tenha que percorrer todos os órgãos públicos se justificando pessoalmente sem a obrigação de uma ordem judicial que determine aquele órgão público que receba a informação de que ele tem que manter o dever de sigilo sobre aquela modificação. Então, por exemplo, no caso concreto, uma vez dado o provimento e a ótica que aqui proponho prevaleça, o que ocorrerá? Haverá, por exemplo, uma comunicação para o Tribunal Superior Eleitoral, porque a pessoa é eleitora, de que houve alteração do registro, para que lá nos registros do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, se façam as modificações adequadas e que a Justiça Eleitoral continue com o dever de sigilo e não se manifeste sobre isso, sob pena de quebrar um sigilo legal. Então, são essas as consequências que eu pensei colocar dentro do âmbito desta decisão, dando provimento ao recurso extraordinário, mas preocupado em delinear as balizas do ponto de vista da concretude da aplicação da nossa decisão em todo o país, levando em consequência a nossa legislação de registros públicos também. É assim que voto, senhora presidente. Pois não. O ministro relator, portanto, proveu o recurso nos termos por ele apresentados agora e já apresenta de pronto uma proposta de tese. Ministro Alexandre. Não, só uma questão de ordem, não me pretendia falar, ainda que o objeto... Eu gostaria que Vossa Excelência, por gentileza... Quando eu venho, sempre trago a minha, mas não vinha com a intenção de falar. Só brevemente, ainda que o caso concreto seja de um transexual, o objeto da ação de uma menina que se assumiu a sua condição masculina, acho que em termos de repercussão geral, com a expedição de enunciado, acho que não poderíamos restringir exclusivamente a transexual, porque travestis também solicitam e a Justiça tem deferido de travestis. E Vossa Excelência até fez essas referências muito didáticas de diferenciação, então acho que ao se emitir o enunciado, há que ser um pouco mais aberto ou se colocar o termo geral, que é transgêneros, né, ou travestis e transexuais. Eu gostaria de só uma questão de ordem. A tese será objeto depois do julgamento. Então, não, mas é que como vai ter a votação dos demais para depois não ter que fazer, eventualmente, outra rodada? Pois não, muito obrigada. Os debates, senhora presidente. Claro. Esse esclarecimento da doutora. Ministro Alexandre de Moraes para voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os ministros. Cumprimentar o vice-procurador-geral da República. Presidente, eu vou sintetizar, vou juntar voto por escrito, vou sintetizar, inicialmente parabenizando o ministro Dias Toffoli pela excelência do voto, não só pela análise da questão, como ele próprio disse, da questão da dignidade da pessoa humana, da questão do direito à felicidade, mas também sobre a questão da segurança jurídica, segurança da boa-fé dos registros públicos. Eu quero aqui também assentar como primeiro ponto, obviamente, a inexigibilidade de qualquer procedimento cirúrgico como condição para reconhecer, seja a modificação do nome, e isso já, apesar de transitado em julgado, importante ter sido colocado na conclusão do dispositivo, no próprio enunciado do ministro Toffoli, para ter repercussão geral, como também na modificação de gênero. Eu aqui cito um estudo importante de uma doutoranda, na verdade agora a doutora Camila de Jesus Melo Gonçalves, sob orientação do nosso professor da faculdade do Largo de São Francisco, nosso chanceler Celso Laffer, que toca exatamente nessa
questão, que os transexuais, diz ela, são pessoas, isso já foi dito pelo ministro Toffoli, que se identificam com o gênero oposto ao seu sexo biológico. Homens que acreditam e se comportam como se fossem mulheres e vice-versa. E tal identificação gera um desconforto ou sentimento de inadequação ao próprio corpo, com um sofrimento significativo e um desejo de viver e de ser aceito como pessoa pertencente ao outro sexo. E exatamente com base nessa crença, promove alterações em seu corpo, aproximando-os da aparência própria ao seu gênero de identificação. Nessas hipóteses, eventualmente, uma clara contradição entre o que consta no estado civil da pessoa e o que consta internamente, o seu modo de ser, o seu modo de agir consigo mesma e perante a própria sociedade, ou seja, a sua imagem pública, causando, e não há dúvida em relação a isso, uma sensação, uma grande sensação de desconforto e constrangimento. A própria Organização Mundial de Saúde, há tempos, classifica isso como um transtorno de identidade sexual, mas, na verdade, é muito mais um transtorno, um constrangimento à própria pessoa que acaba tendo que se identificar, seja o nome, que nesse caso já foi solucionado, mas não em todos os casos, seja ao gênero. Eu tive a oportunidade, obviamente, numa escala bem menor, mas eu tive a oportunidade, enquanto secretário de Segurança Pública de São Paulo, por resolução, determinar a todas as delegacias que, seja nos TCs, os termos circunstanciados, seja nos boletins de ocorrência, se colocasse, no caso dos transgêneros, dos travestis, o nome social deles, uma vez que era extremamente constrangedor a identificação diversa do que eles próprios sentiam. Isso foi feito em 2015. E nós pretendíamos, inclusive, porque em São Paulo a cédula de identidade é emitida por um órgão da Polícia Civil, como quase de resto no país todo, pretendíamos também autorizar isso, mas a lei federal não autoriza ainda, e remetemos à época, aqui pela bancada de São Paulo, uma alteração na lei de registros que possibilitasse exatamente a alteração nessas hipóteses onde a dignidade da pessoa humana estaria em jogo, está no Congresso Nacional, mas hoje, prevalecendo o voto do Dias Toffoli, com repercussão geral, isso já estaria solucionado. Embora a resolução, e também citada, 1945, de 2010, do Conselho Regional de Medicina, enumere como requisito para o reconhecimento da condição de transexual, entre aspas, o desejo expresso de eliminar os genitais do sexo original, com vistas a adquirir as características do sexo oposto, bem ressaltou o eminente ministro Toffoli, que isso não é condição e não é uma generalização de todo transexual querer eliminar os seus genitais. A tendência atual dos ordenamentos jurídicos do direito comparado é exatamente no sentido de dispensar a realização dessa cirurgia de redesignação de sexo. Até porque não há o porquê se confundir, é importante ter presente essa distinção entre, que foi também feita pelo eminente relator, entre o sexo e o gênero. A conformação física externa, ela é apenas uma, mas não a única das características definidoras do gênero. E toda doutrina moderna ressalta exatamente isso, que se deve levar em conta a superioridade do elemento psíquico daquele que é um trans em relação ao elemento físico, considerando, desde que, obviamente, considerado suficiente a irreversibilidade da identificação psicológica, ela deve prevalecer. Por isso, não parece razoável, e aqui, obviamente,
respeito, com todo respeito às posições em contrário, não parece razoável exigir do transexual a submissão dos riscos e dos custos desse delicado procedimento cirúrgico. E também da obrigatoriedade, mesmo aqueles que não querem não devem se submeter aos riscos. E aqueles que pretendem realizar, todos sabemos que a fila no SUS para tais procedimentos é uma fila gigantesca e às vezes se submetem a riscos e custos totalmente desnecessários. E essa evolução, o ministro Dias Toffoli bem citou o caso do Uruguai, mas essa evolução já vem sendo realizada também em diversos países europeus. A Itália, a Lei 164 de 1982, a Alemanha, a Lei de Janeiro de 1981, e que avançou na Alemanha em janeiro de 2011, quando o Tribunal Constitucional Federal alemão declarou inconstitucional a exigência de prévia submissão à cirurgia de mudança de sexo, exatamente com base nos direitos fundamentais, a autodeterminação sexual, a integridade física e a privacidade. Temos ainda uma legislação recente, o ato de reconhecimento de gênero na Grã-Bretanha de 2004, que permite a qualquer pessoa maior de 18 anos a emissão de um certificado de reconhecimento de gênero mediante formal declaração. Na Espanha, agora, mais recente, 15 de março de 2007, também expressamente ressaltando a desnecessidade de cirurgia de redesignação sexual. Portugal, mais recente ainda, em 2011, regulamentando o procedimento de mudança de sexo e do próprio registro civil de natureza secreta, para evitar a chamada, pela lei número 7, de 15 de 3 de 2011, a perturbação de identidade de gênero. A Argentina, nossa vizinha, aqui na Lei 26.743, 23 de 5 de 2012, e dizendo no artigo 4º, em nenhum caso será exigida intervenção cirúrgica, total ou parcial. Foi mais além ainda, a lei de 2012 na Argentina, nem mesmo terapias hormonais e de outras naturezas, ou seja, se baseando exatamente na questão da superioridade do elemento psíquico aqui sobre o elemento físico. Plenamente, então, atendível, entendo, nos termos do voto do eminente ministro Dias Toffoli, o pleito do recorrente, no que diz respeito à alteração registrada do gênero feminino para masculino na sua documentação, independentemente da realização de cirurgia de redesignação. Uma vez que também aqui acompanha integralmente o ministro Toffoli, já reconhecido judicialmente, o reconhecimento judicial nas instâncias ordinárias a correspondente alteração de gênero. Penso também, da mesma forma, e aqui resumidamente, da mesma forma como salientado pelo eminente ministro relator, ministro Dias Toffoli, que essa pretensão deve ser atendida, mas sem se ter apagado dos assentamentos registrados, em definitivo, a menção ao seu sexo biológico, ou seja, sem que se faça uma retificação por completo, porque violaria a necessidade básica de se atender à autenticidade, segurança, eficácia dos registros públicos, bem como, também ressaltado pelo eminente ministro Toffoli, resguardar eventuais direitos de terceiro. Agora, da mesma forma, e exatamente porque em nada a manutenção no assentamento original em nada prejudica os direitos, seja do recorrente, seja de todos aqueles que se encontram na situação do recorrente, em nada prejudica, uma vez que as anotações relativas
tanto a alteração de nome quanto do gênero, não devem constar nas certidões expedidas. Devem ser, essa alteração ficará averbada sigilosamente, será averbada não só, e será possível a quebra do sigilo não só para uso próprio, mas também sob ordem e determinação judicial nos exatos termos colocados pelo ministro Dias Toffoli. Até porque não só, e coloco aqui, questões que já ocorreram na prática, não só na questão de concurso público, como colocou o ministro Toffoli e outras questões, mas também questões de investigações, questão de segurança pública, questão de reconhecimento, em que possa haver a necessidade do juiz solicitar essa certidão, sob sigilo também nos autos judiciais, mas a necessidade de que se fique essa averbação para todos os efeitos, para todas as certidões de terceiro, obviamente, nada disso constará, haverá absoluto sigilo dos registros originais, do nome e do gênero, salvo em relação ao próprio interessado ou às autoridades judiciais, quando assim determinem e houver necessidade. Então, de forma resumida, nesses termos, novamente, parabenizando o belíssimo voto do ministro Dias Toffoli, sigo integralmente o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes pares, cumprimento o eminente relator, ministro Dias Toffoli, pelo voto que traz a colação nesse plenário e certamente engrandece o debate esta corte. Permito-me cumprimentar o doutor Luciano Maris Maia, vice-procurador-geral da República, aqui representando o Ministério Público Federal. Eu irei juntar uma declaração de voto, senhora presidente, que, e adianto desde logo, que acompanha as conclusões do eminente relator, sem embargo, do ponto de vista da fundamentação, indicar alguns outros olhares de percepção desta matéria que estão conectados com a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e com essa releitura que se fez dos institutos fundamentais do direito privado a partir de uma perspectiva de constitucionalização. Isto certamente vai ao encontro do voto de Sua Excelência, sem embargo, de agregar e, por assim dizer, subsidiar essa deliberação colegiada a partir de algumas outras inflexões, dialogando com a matéria que já foi posta no recurso ordinário 845.779, da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, e, por certo, também com o que deliberar-se-á na própria ação direta e com ajuizabilidade 4275 da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio. O que eu estou, portanto, a assentar nessa declaração de voto é que acompanhe as conclusões do eminente relator para reconhecer a possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil de transexual, independentemente da realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. Esta solução, em meu modo de ver, ela passa pela compreensão da filtragem constitucional da dignidade humana, que é um princípio normativo vinculante, e também pela cláusula material de abertura que está no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, a qual, aliás, foi trazida à colação pelo eminente ministro relator ao citar os princípios de hoje a Carta. Eu estou valendo-me, portanto, desta direção da eficácia horizontal e da leitura constitucionalizada dos direitos de personalidade. Trago à colação a doutrina, dentre outros autores, também consta nesta declaração de voto
a eminente autora já citada pelo ilustre relator, a doutora Maria Berenice Dias, que faço referência expressa nessa declaração de voto, e também refiro-me, tal como o relator neste ponto, à necessidade de segurança e integridade a uma específica minoria. Tema, aliás, muito caro, em outros quadrantes, mas também nesse dos direitos fundamentais, o doutor Luciano Maris Maia, aqui presente, especialmente na sua tese de doutoramento. A colação também trago as lições das quais tenho me valido nesse colegiado, do professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, especialmente quando a perspectiva a ser trazida à colação requer uma compreensão da alteridade, tal como posta na obra de Emmanuel Levinas, e aprecio, portanto, aqui, procurando seguir os passos do eminente relator, aquilo que também reputei ser uma violação a diversos comandos constitucionais do acórdão do respeitável Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Como já foi dito, o acórdão, no caso concreto, apontou na averbação a condição de transexual. Em meu modo de ver, tal como pareceu o relator, isso corresponde a uma afronta à legalidade constitucional. Portanto, nessa filtragem à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, como também a um conjunto de documentos normativos internacionais internalizados e vigentes no Brasil, e que também chamaram a atenção do eminente relator, e cito de um modo geral o diálogo que essa matéria realiza com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, nomeadamente nos artigos 2º e 26. Matéria que, nessa perspectiva, chama a colação a contribuição ímpar do professor Roger Halpe Rios, conforme estudo seu publicado na Revista de Informação Legislativa. Portanto, não me afigura constitucionalmente defensável condicionar o reconhecimento da identidade de gênero à realização de eventual cirurgia de redesignação, pois isso, tal como concluiu o eminente relator no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso repercutiria como uma grave violação, quer à integridade física, quer à autonomia de pessoa moral, que todos nós somos portadores. Eis que, e aqui valendo-me da professora Camila de Jesus Melo Gonçalves, citada pelo professor e ministro Alexandre de Moraes, na tese orientada pelo professor Celso Laffer, traz ela à colação a dupla dimensão da identidade individual. É possível ver um elemento, diz a professora, de resguardo à intimidade e à vida privada, e um outro elemento, que é a segunda dimensão, que está no âmbito relacional, portanto, das intersubjetividades. Isso significa que não apenas a esfera privada, mas também na esfera pública, que para que cada um seja o que é e tenha o direito de ser, o outro que lhe é diferente tenha também o direito de assim o ser. Portanto, é nessa perspectiva que me valho da citação que faço, colho também as lições de um grande constitucionalista argentino, o professor Carlos Santiago Nino, que trata dessa perspectiva que aqui venho indicando à luz das eleições dos projetos da esfera privada, eleições essas que valeram uma afirmação ao saudoso, a comunidade jurídica mundial o perdeu recentemente, o saudoso professor Stefano Rodotà, segundo o qual a vida privada não deve ser considerada tão somente como algo dado, mas sim como algo diretamente construído pela pessoa interessada. Dessa forma,
disse Rodotà. Prefiro falar em esfera privada no lugar da vida privada como algo que tem sido construído direta e continuamente. A esfera privada é o resultado de uma interação entre o que é privado e a sociedade, contribuindo para a própria definição da identidade pessoal e, consequentemente, para aquela parte da identidade pessoal que é denominada identidade sexual, o que ele assentou em estudo num colóquio na Universidade de Estrasburgo. Portanto, senhora presidente, eu estou indo nesta direção, também dando provimento ao recurso. Entendo que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tribunal de muitos acertos, nesse caso, inventou um terceiro gênero e não é acolhido, quer na ambiência da Procuradoria-Geral da República, no seu parecer, quer no Superior Tribunal de Justiça, cito, tal como se valeu o eminente vice-relator, diversos precedentes, dentre eles o recurso especial 737-993 da relatoria do ministro João Otávio de Noronha. Então, nesta linha, e juntarei esta declaração, também acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso extraordinário, acolhendo integralmente o pedido de retificação do registro civil da parte recorrente, alterando o gênero feminino para o gênero masculino, sem qualquer referência à sua transexualidade nos documentos e registros públicos e sem a necessidade de prévia realização de cirurgia de redesignação sexual. É como voto e, mais uma vez, cumprimento o eminente ministro Dias Toffoli. Agradeço a Vossa Excelência. Senhores ministros, suspenda a sessão pelo período regimental para o intervalo e voltamos na sequência para a continuidade. Thank you.